Tudo começou com a Yolanda teve a ideia de de reunir as profissionais de organização, e foi aí que nós conhecemos, nesse encontro, passamos a fazer alguns trabalhos juntas, né, como profissional de organização, e criamos a IES, que é a organização profissional. E em um desses trabalhos, né, encontramos uma cliente acumuladora, e foi nossa primeira experiência nesse sentido, né. Pensamos justamente o que vamos fazer em relação a isso. Temos a capacidade para darmos conta disso, né? Um acumulador, né? Chegamos à conclusão óbvia que não, né? Precisaríamos de uma profissional terapeuta mesmo, que trabalhasse com as questões psicológicas, porque a gente não tem essa capacidade e nem temos essa pretensão em forma nenhuma. Chegamos até... assim, acho que o primeiro impasse nosso foi como fazer o planejamento para essa pessoa, tá? Então, para atender naquele momento, porque ela tinha uma situação inusitada que era, olha, eu tenho meus filhos me pressionando para que eu arrume, para que eles possam me visitar, tá? Então, ela queria uma solução imediata. Só que nós deparamos como vamos planejar e trabalhar essa questão. Porque um ponto que a gente sempre trabalha, que estamos acostumadas, é a pessoa quer se organizar. Sim. Isso é comum na nossa rotina. No caso dela, não. Ela foi pressionada por alguém, né? Para dizer assim, não convivemos mais com você se você não fizer a organização, porque estava num grau bem, né? E conforme a gente foi conversando, ficamos lá quase 2 horas. Sim. Normalmente as nossas visitas técnicas têm duração de 50 a 60 minutos, não é uma consultoria. Então percebemos que ela tinha uma necessidade imensa de falar sobre as questões dela, não só de desorganização, mas a questão com a família. Então ficamos preocupadas e pensamos, depois quando a gente fez uma reunião fora já do ambiente, pensamos como lidar com isso. Aí lembrei de uma amiga psicóloga, eu falei, bom, eu vou pedir a opinião dela sobre isso. Aí conversamos, trocamos ideias e eu propus a Débora, que é psicoterapeuta, a fazer conosco uma parceria, para poder estar entendendo melhor e compreendendo o problema da desorganização e isso o que afeta a pessoa emocionalmente. O que eu começo a pesquisar, então, o assunto, na verdade, aqui no Brasil tem pouco material, né? E começo a perceber que você tem vários níveis de desorganização e vários níveis de comprometimento psicológico. Você pode ter uma pessoa saudável, que está precisando de uma certa ajuda só para organizar uma área, uma pessoa que já está crônica, o problema realmente já trazendo prejuízo ou profissional ou familiar, está perdendo coisas, está se sentindo mal com isso, ou uma pessoa realmente comprometida, né, que já está num grau de sofrimento imenso, já um acumulador mesmo, e aí já chega até precisar de ajuda psiquiátrica para poder sair desse quadro. Então, de fato, elas precisam um suporte, a organização para pessoas comprometidas emocionalmente tem que ser feita com todo um cuidado. Não adianta a gente querer resolver o problema, porque a questão não é resolver o problema imediato, tá? É saber o efeito que nosso trabalho teria para esse tipo de público, que é pessoas com problemas de acúmulo, tá? Então, o que nós pensamos? Tivemos auxílio, essa pessoa acabou não fazendo o trabalho, que é importante, que seria importante, mas nós continuamos a ter contato com ela até o momento dela, bom, hoje estou pronta, tá? Porque esse processo é bastante lento. E com isso nós conversamos, fizemos várias reuniões, pesquisas e montamos uma palestra. Isso. E pensamos também como fazer isso de uma forma que a pessoa também se sentisse à vontade, né? Para poder falar assim, eu quero falar sobre o meu problema, eu quero pensar sobre isso, para depois chegar na organização em si, ou mudar o estilo de vida, fazer com que isso fizesse parte da vida dela e ela vivesse de uma forma melhor, mais saudável, né, com os resultados realmente positivos para ela. Porque a Débora disse bem que o sofrimento que causa, né? Exatamente. Mas qualquer jornada de cura, você parte da conscientização, eu tenho um problema. Não tem processo de cura sem isso, né? Então você tem que se conscientizar. Agora, tem que ser um ambiente acolhedor, né? O que você tem é como você tinha nas doenças mentais antigas, onde o louco era escondido e ele não podia viver em sociedade, porque ele era mal compreendido, né? E aí outras doenças também.
E a desorganização, em um certo nível, está acontecendo a mesma coisa. As pessoas só entendem, a pessoa é relaxada, ela é preguiçosa, ela é porca, enfim. E não sabe que por trás de tudo aquilo lá pode ter muito sofrimento, e tem mesmo. A pessoa que chegou a acumular centenas de animais, ela geralmente tem uma questão de afeto muito séria, está sofrendo comprometido, né? Do lixo, né, que é uma questão que a gente vê que as pessoas vão trazendo lixo para a própria casa. Mas esse é o extremo, tá? O que nós estamos trabalhando, que no Brasil nós não vemos tantos casos, eu acredito até que existam vários casos, mas eles estão escondidos, as pessoas não têm a coragem ainda de se expor, tá? Até já existe algum documento, alguma preocupação nesse sentido da área de psicologia, da saúde mental, né, de estar abordando esses casos de acumuladores compulsivos. A nossa proposta inicial é ajudar pessoas com os problemas de desorganização, tá? E que, sendo um desorganizador crônico, se for constatado junto com a terapeuta, a gente interfere aí para que ele não se torne um acumulador no futuro. Pode ser que a gente esteja evitando esse quadro de piorar mais, de agravar mais. Se ela tiver ajuda antes do quadro estar completamente instalado. Não significa que todo desorganizador vai virar um acumulador, mas o acumulador um dia foi um desorganizador. Isso eu não tenho dúvida, né? Então a gente está oferecendo um serviço que nós não temos aqui no Brasil. É pioneiro, nós estamos sempre pesquisando, tentando trazer o máximo que a gente pode, talvez dos Estados Unidos, que tem uma boa bibliografia, uma boa fonte de trabalho, e realmente ter algum recurso. Porque não adianta só, eu sei que eu tenho um problema, mas quem vai me ajudar? E aí você tem várias formas de ajudar, né? Você tem um profissional da área da saúde mental, um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra até em alguns casos, e o organizador mesmo, né? O personal organizer vai ajudar a movimentar essa roda, né? A gente espera que com a oficina a pessoa consiga ter energia suficiente para poder... E é importante também que se divulgue que existe ajuda nesse sentido, porque a sociedade ela costuma deixar essas pessoas isoladas, né? Passou ano passado uma reportagem na TV de uma senhora com um acúmulo de muitas toneladas de lixo na casa dela. A reação do público que assistiu foi que coisa horrorosa. Então, nosso olhar não é chegar na casa de um acumulador ou de um desorganizado crônico e dizer, nossa, mas que horror. Isso nem é possível, nem, nós não podemos fazer isso, porque senão ele não se sente confortável e nem à vontade para poder falar do problema. Mas eu acho que também a gente não faz isso porque nós temos consciência que por trás daquilo lá tem muito sofrimento humano e nós estamos atentos ao sofrimento humano. Essa coisa de expor em TV a desorganização de uma casa sem um trabalho fica parecendo o círculo dos horrores de antigamente. É verdade. Você pegava uma pessoa com uma anomalia física, de pelo, de pele e colocava num círculo para todo mundo. Sensacionalismo. Então, absolutamente estamos muito longe disso. Então a gente sabe que por trás daquela desorganização tem sim sofrimento. E o propósito humano, né? E o propósito é ajudá-la, né? Então ela não precisa ouvir o que as pessoas dizem, o comum, que lixo, que porcaria, porque você está acumulando, isso ela já está acostumada. A nossa proposta é justamente trazer algo diferente, algo que ela vai se sentir à vontade, por isso primeiro a palestra, para tentar, né, esse reconhecimento, essa situação, né, para ela mesma, né, ela reconhecer isso. Depois a oficina, onde ela também, até aí, ela não está se expondo, né? E é isso que a gente quer, deixar uma abertura para que ela se sinta à vontade, para ela pensar possibilidades. Na oficina ela até pode começar a se sentir à vontade, compartilhar com o grupo as questões que estão um pouco por baixo. Mas não vai dela pessoalmente, é você o foco da situação. Ela está em grupo, ela está mais tranquila, ela está no momento. Tem a mesmo tipo de problema. Exatamente. E no momento dela, ela querendo, se sentindo bem, aí ela vai se manifestar, pedir uma ajuda maior, solicitar aquilo que a gente tem para propor como profissionais, né, nos dois casos, né, como profissional de organização e a terapeuta. Né? E a oficina ela não tem um ambiente como se fosse um consultório, é um lugar, um espaço agradável, né,
onde tem as pessoas ficam confortáveis sem ter aquela impressão que você está no consultório psicológico. Na verdade, é estratégia. A gente usa um pouco lúdico, a gente usa sempre ficar atento na forma que nós vamos propor as atividades, porque as pessoas já saem um pouco mais leves. Porque o assunto não é leve, é pesado. Então, se a gente toma cuidado com isso, né? A gente não é simplesmente vamos lá e vamos cutucar mais. Não, vamos criar estratégias dinâmicas, atividade quanto mais dinâmica, mais verdade. Deles também, trazemos boas dicas de organização de algumas coisas, como exemplo, as pessoas se animam, participam dessas oficinas. Eu acho que a gente está empoderando elas novamente. Elas vêm completamente desanimadas, descrentes na possibilidade delas saírem da situação. Nosso logotipo, que é um labirinto, é como se estivessem presos numa situação sem saída. E aí, o que a gente vê que acontece é que as pessoas começam primeiro a tomar posse e vêm com medo e culpa, mas também começam a tomar posse do outro lado, que é o que a gente precisa para a mudança. É perceber que você tem recursos, que você tem capacidade, que você tem energia. Isso vai mobilizando a roda. Então, a pessoa consegue finalmente falar, não, eu vou fazer alguma coisa a respeito, porque eu acredito que eu posso fazer alguma coisa a respeito. São os dois lados. Eu estou sofrendo, e já estou sofrendo há muito tempo, eu estou prejudicando minha família, meu trabalho, pode ser o que for. E outra, mas eu posso fazer alguma coisa, nem que seja 15 minutos por dia, né? Eu posso sair desse quadro. Isso faz com que eles tenham mais força para começar a gerar. Mas o processo é longo, a gente não quer um resultado imediato, nem é possível. Porque primeiro essa parte emocional, através das dinâmicas, dos encontros, que eles começam até, a proposta são 3 encontros, mas depende do público presente, ele pode se estender até 4 ou 5 encontros. Né? Porque a gente trabalha também com os estágios, né? Então a primeira fase, depois, conforme esse grupo vai nos solicitando, a gente vai tendo outras fases que é avançando mesmo, até chegar no individual, né? Que eu acho que essa é a proposta, para melhorar a própria situação, a própria vida e a gente chegar nesse individual. É óbvio que a gente vai criando um elo, criando uma confiança maior dessas pessoas, que é importantíssimo. Né? Exatamente. Eu sempre imagino uma roda de água, sabe quando bate água e roda? E para gerar energia ou algum outro movimento? Imagine que eles estavam rodando num sentido ao contrário, de acumular, de acumular, de acumular. Aí eles ou já tinham parado, já tinham acumulado bastante, já tinham desorganizado bastante. Aí depois de um tempo a gente começa a perceber, eles começam a falar, nossa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para a minha vida coisas que eu não preciso, né? Estou juntando coisas que eu não preciso. Então começa a consciência, meu Deus, o que eu estou fazendo? Depois a roda começa a girar lentamente para o outro lado. Então, em vez de que a gente, o primeiro resultado que a gente espera, que eles fiquem mais atentos para não trazer mais desorganização, para não acumular mais coisas. Primeiro momento, e depois começar lentamente a fazer a roda girar para o outro lado, que é um processo de começar a reorganizar as coisas. Sim. E é muito bonito de ver o processo. Sim, sim. É muito interessante que a gente percebe que eles mesmos pedem, não, mas olha, então vamos ter mais um encontro para a gente poder falar sobre outros assuntos relacionados à organização, claro, mas tem sido bem gratificante o resultado e o que nós conseguimos fazer com que ela, de fato, esteja consciente do problema que ela tem. Sim. Foi interessante o processo. A primeira palestra que nós tivemos foi mídia, né, internet, usamos nossas redes de contatos. Rapidamente a gente teve muitos interessados. Desses muito interessados que falaram participar, com certeza não vieram todos, tá? E aí a gente já começa a pensar, bom, será que era resistência? Será que as pessoas querem fazer alguma coisa, mas não vão me expor? Não temos esse dado ainda. Mas as pessoas que vieram, elas tinham resistências, e uma das engraçadas era de realmente mostrar o problema. Tinha uma dinâmica que nós pedimos fotos e foi muito interessante, que houve algumas formas de se esconder e não trazer a foto. Não traziam, esqueciam, não passavam. E quando trouxeram, muitas vezes, era o casal, o parceiro que trouxe, né? O que criou até um mal-estar naquele momento, mas depois foi resolvido. E aí uma coisa interessante, quem veio em casal, né? Isso foi uma observação bem interessante. A primeira oficina, sim. Por quê? Porque você pensa, se você tem uma pessoa que realmente dá conta e não aguenta a transação do outro, ela vai procurar um recurso, ela vai resolver, ou ela vai arrumar, ou ela vai contratar, pronto, resolveu. Mas aí quando são os dois que
tem mais ou menos o mesmo, é lógico por motivos diferentes, mas tem problema. Então vieram casais, isso foi muito interessante, né? Então, e que vem para trazer o outro, né? Ele Sim, não vem para ele próprio. Ele apontar o problema. Ele normalmente vai dizer assim, não, olha, eu tenho um problema com a baguncinha, mas é pouca coisa. O problema é ele. Ele é o problema de verdade, né? Sim. Eu até me ajeito com as minhas coisas, mas o problema, ó, é ele. Mas... Eu vim aqui, na verdade, para resolver o problema do meu filho. E neste momento é que a gente vai, né? A gente vai detectando. Então, durante o processo, durante os encontros, essa pessoa que apontou o outro, ela se reconhece. Então, esse é o propósito, dela também reconhecer, tá, que ela faz parte do problema, não é só o apontar. Ela é uma co-participante do problema, no mínimo. E aí o cuidado das organizadoras para ter um terapeuta. Por quê? Você está abrindo uma caixa de Pandora, né? Você vai abrir e você não sabe o que vai aparecer. Então a pessoa pode expor problemas de relacionamento, de casal, enfim, por debaixo daquela estética bagunça tem coisas mal trabalhadas, claramente tem. Então tem que tomar esse cuidado. Né?